Irmãos e irmãs, celebrando o nosso centenário, o Conselho convidou o reverendo Kleiber, que prontamente atendeu o nosso convite. Nós agradecemos, reverendo, a sua gentil atendimento ao nosso convite. Reverendo Kleiber é pastor da Igreja Presbiteriana Betânia, em Goiânia, casado, tem 2 filhos. Ele também é liderança do Ministério Discipulado Life on Life. Esse ministério alcançou a nossa igreja, estamos num processo de treinamento. Ele é o mentor dos pastores, tivemos uma longa caminhada, não é, Kleiber? Com os pastores, ele nos mentoreando semanalmente. Tem sido uma bênção a nós poder crescermos no discipulado através da mentoria do reverendo Kleiber. Ontem tivemos a nossa segunda clínica do treinamento Life on Life e hoje ele está conosco para nos trazer a palavra de Deus. Muito obrigado, reverendo. Deus o abençoe. Fique à vontade, querido. Vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, que alegria, Senhor, nesta noite, em culto público, diante do Teu trono de graças, agora prontos, sedentos para ouvirmos a Tua palavra. Rogamos, ó Deus, que o Senhor abençoe o Teu servo, que ele seja instrumento Teu na vida do Teu povo nesta noite. Como tem sido o Seu ministério profícuo, abençoador, ó Deus, nós Te louvamos. Oramos pela sua esposa, pelos seus filhos, pela comunidade, Senhor, que o Senhor confiou a ele, as ovelhas, que o Senhor continue abençoando ricamente a eles. E agora, Senhor, fala conosco. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Uma alegria poder estar aqui, também um privilégio honroso participar das comemorações desse centenário dessa igreja, que, como bem disse o reverendo Levi, desde o ano passado eu conheço, estive aqui e já tenho ouvido falar muito dessa igreja, bem como do seu conselho, da sua liderança, pastores que já prezo, tendo aí um carinho muito especial, já tenho nutrido um carinho muito especial, amigos de caminhada. E agora, para juntos meditarmos na palavra do Senhor essa noite, eu quero convidar você que, por gentileza, abra sua Bíblia no Salmo de número 78. Salmo de número 78. Aqueles que nos acompanham também por meio dessa transmissão, que Deus muito os abençoe, que a palavra do Senhor possa alcançá-los e impactá-los, como assim esperamos que faça a nós nesse lugar. Salmo de número 78, leremos os versos 1 a 7. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nos portamos humildemente diante da Tua santa presença nesta hora. O Teu povo reunido nesse lugar te presta culto, te adora, reconhece que só o Senhor é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Tivemos a alegria, o privilégio de expressar ao Senhor hinos e louvores espirituais. Tivemos já a oportunidade de orar, clamando ao Senhor misericórdia sobre as nossas vidas, graça sobre as nossas famílias, bênção sobre as nossas crianças. E agora, diante, ó Deus, da preciosa porção da Tua palavra, suplicamos ao Senhor que abras não somente a nossa mente para compreendê-la por meio dessa exposição, mas que o nosso coração possa, ó Deus, ser totalmente impactado e transformado por ela. De maneira que, compreendendo, ó Deus, o chamado do Senhor para a presente geração,
possamos, na ocasião deste centenário da Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, contemplar o novo centenário que se descortina diante de nós, sendo uma igreja ainda, ó Deus, na geração vindoura, e por todas quantas assim o Senhor mesmo permitir, uma geração que faz diferença nessa cidade e nesse país para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, existem celebrações onde nós celebramos não apenas o tempo. Certamente existem celebrações e comemorações que nós celebramos a graça do Senhor nosso Deus. 100 anos de uma igreja local. É uma história bem vivida. Mas 100 anos de uma igreja local não são apenas um marco cronológico, meu irmão e minha irmã. 100 anos de uma igreja local não são apenas a soma de cultos, a soma de pregações, programas, líderes, reformas, reuniões de conselhos, atas. Não são apenas as somas de membros que aqui estão ou que membros que aqui já estiveram. Não são apenas fotografias antigas, não são apenas histórias. 100 anos de uma igreja, meus irmãos, são um memorial vivo da fidelidade do nosso Deus. Quando nós olhamos para uma igreja assim, certamente nós precisamos fazer perguntas sérias. E na ocasião da celebração desse centenário, são perguntas extremamente relevantes que essa igreja pode fazer. Afinal de contas, meus irmãos, quem foi que nos trouxe até aqui? Quem foi que nos sustentou ao longo dessa história? Quem foi que sustentou essa igreja quando gerações mudaram? Quem foi, meus irmãos, que guardou o testemunho do Evangelho quando tantos desafios surgiram? Quem foi que ao longo de todos esses anos levantou pais, mães, pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, missionários, crianças, jovens, idosos, para manter a chama da fé acesa nessa comunidade? Certamente que para todas essas perguntas, meus irmãos, a resposta é uma só: o Senhor. O Senhor tem sustentado essa igreja. O Senhor tem sustentado esse povo. O Senhor tem sustentado essa história. E precisamos celebrar essa verdade, principalmente por estarmos nós vivendo, meus irmãos, numa geração em que nós estamos num tempo onde as pessoas continuamente parecem estar com a memória cada vez mais fraca. Pelo grande número de informações, parece que a nossa memória tem ficado cada vez também com menos capacidade de processar ou guardar informações. As pessoas têm esquecido muito rápido das coisas. As pessoas têm se esquecido da história. As pessoas, meus irmãos, têm se esquecido dos sacrifícios, das entregas. As pessoas têm se esquecido daqueles que vieram antes. Têm se esquecido até dos feitos de Deus, muitas vezes em suas vidas, em suas famílias, em suas igrejas. Essa geração que nós fazemos parte agora, meus irmãos, é a geração da pressa. É a geração da superficialidade. É a geração, muitas vezes, do descarte. Mas a palavra do Senhor nessa noite nos lembra que a igreja do Senhor não pode viver de esquecimento. Pelo contrário, a igreja do Senhor, ela vive de memória santa. A igreja do Senhor vive lembrando quem foi e quem é quem tenha sustentado ao longo de todos esses anos. A igreja do Senhor, meus irmãos, portanto, deve viver lembrando. A igreja do Senhor, ela deve viver contando, ela deve viver também transmitindo. O Salmo 78, ele nos chama de volta ao coração da vida pactual. Esse salmo, meus irmãos, ele nos mostra que o povo de Deus é um povo que deve ouvir, como estamos fazendo aqui agora nessa noite. Mas o povo de Deus também é um povo que deve se lembrar, para que esse mesmo povo também possa transmitir. De maneira que aqui nessa leitura nós percebemos o salmista olhando para trás. E olhando para trás, o salmista vê a fidelidade de Deus. O salmista também aqui nessa leitura, ele olha para o presente, e olhando para o presente, ele assume responsabilidade. De maneira que esse homem de Deus, ele também olha para frente, ele olha para o futuro.
e olhando para o futuro, ele se compromete com a geração que ainda vai nascer, a geração vindoura. E é exatamente isso, meus irmãos, que a celebração deste centenário pede de nós nesse ano de 2026, mas certamente pede de nós hoje, nessa noite, nesse culto. Olhando um pouco para o contexto histórico desse salmo, o Salmo 78 é atribuído a um homem chamado Asaf. Nesse contexto histórico, Asaf, meus irmãos, era um dos principais líderes do louvor em Israel, e ele estava diretamente ligado ao ministério estabelecido nos dias do rei Davi. De maneira que Asaf, ele não era apenas um músico, ele também era um teólogo da adoração ao Senhor. Os seus salmos, eles revelam profunda sensibilidade espiritual. Esses salmos refletem forte compromisso com a instrução do povo. De maneira, irmãos, que o Salmo 78 ele foi escrito com um propósito didático. O salmo que nós acabamos de ler, a sua pequena introdução, ele revisita a história de Israel para ensinar a presente geração a não repetir a infidelidade das gerações passadas. O foco, portanto, desse salmo, irmãos, não é meramente recordar fatos. Ao escrever esse salmo divinamente inspirado, o salmista quer interpretar a história à luz da aliança de Deus com o seu povo. O propósito, portanto, do salmista é muito claro. O salmista quer lembrar a presente geração de leitores, e certamente esse propósito, passando de geração a geração até os nossos dias, é nos mostrar, meus irmãos, que Deus ele foi fiel, mesmo quando o povo de Deus foi teimoso lá no passado. E por isso mesmo, o propósito desse salmista é dizer que cada geração deve aprender, deve se lembrar e deve transmitir as verdades do Senhor. Então nós vimos aqui, nos versos 1 ao verso 7, o salmista estabelecendo a base do salmo inteiro. Portanto, antes dele narrar os atos de Deus e os fracassos de Israel, ele explica, irmãos, por que a história ela precisa ser contada. E por que nós precisamos pensar nisso num centenário dessa amada igreja? Ele fala, irmãos, de pais que transmitiram a verdade. Se você puder acompanhar, por favor, na sua Bíblia, eu peço que você assim o faça. Ele fala aqui de filhos que devem receber essa verdade. Ele fala aqui de uma geração futura que ainda nascerá. E ele diz aqui, irmãos, do dever de colocar a sua esperança em Deus. O pano de fundo, portanto, é a vida da aliança. Deus ele estabeleceu o seu testemunho em Jacó, diz o salmista, e a sua lei em Israel. Portanto, o que ele afirma aqui, meus amados irmãos, é que a transmissão da fé não era opcional ao povo de Deus. O que ele afirma aqui é que a transmissão da fé é mandamento pactual ao povo de Deus. Quanto à natureza literária desse salmo, o Salmo 78 é um salmo que nós podemos afirmar ser histórico-didático. Portanto, é um salmo com forte característica de sabedoria. Um salmo sapiencial. É poesia, mas é poesia que ensina. Certamente é louvor, mas é louvor que instrui o povo de Deus. O salmo inteiro, irmãos, ele reconta a história de Israel como uma sucessão de atos poderosos de Deus, atos repetidos também da infidelidade do povo de Deus ao longo dessa história aqui narrada pelo salmista. No final, o salmista ressalta a escolha de Sião, a escolha do rei Davi também, evidenciando essa condução soberana do Senhor na história do seu povo. Dado esse pano de fundo e tendo esse panorama desse salmo, irmãos, então os versos 1 a 7, os versos da nossa leitura, eles funcionam como uma introdução do salmo. E basicamente esses versos 1 a 7, eles respondem a uma pergunta: por que a atual geração deve contar a história da redenção? Por que a Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, no seu centenário,
deve continuar contando a história da redenção aos seus filhos e aos seus netos? E a resposta é muito clara aqui, irmãos. E o salmista nos diz que é para que a nova geração ponha a sua esperança em Deus e não se esqueça dos seus feitos e que também guarde nos seus corações os seus mandamentos. Logo, irmãos, esse texto que nós lemos, ele é um trecho que nos convoca, assim como convocou o povo de Israel, a uma escuta, a uma memória e também à transmissão das verdades de Deus. De forma que a ideia central, então, desse texto é a seguinte: a igreja glorifica a Deus de geração em geração, quando ela relembra as obras do Senhor, quando ela recebe o testemunho do Senhor e quando ela transmite a verdade do Senhor às próximas gerações. E existe nesse parágrafo, portanto, que nós lemos, 3 responsabilidades espirituais que nós podemos extrair aqui, que uma igreja precisa assumir para que a fidelidade de Deus continue sendo celebrada de geração em geração. Então, irmãos, qual que é a primeira responsabilidade espiritual de uma igreja viva, que deve assumir esse compromisso perante o Senhor? Os versos 1 e 2 nos mostram essa primeira responsabilidade. A primeira responsabilidade espiritual de uma igreja viva, meus irmãos, é ouvir reverentemente a palavra de Deus. Por favor, volte os seus olhos mais uma vez ao texto. A palavra diz assim: inclinai os ouvidos, povo meu, à minha lei. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Certamente o salmista, irmãos, ele começa aqui com um chamado solene: inclinai os ouvidos. O verbo aparece de forma imperativa aqui. A linguagem aqui não é casual, ela é solene. É uma convocação à atenção. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que o povo de Deus precisa ouvir Deus falar com reverência. A palavra lei, nesse contexto, ela carrega a ideia de instrução, a ideia de um ensino autorizado da parte de Deus. E é justamente por isso, irmãos, que Asaf aqui está dizendo: o que será dito aqui não é mera discussão humana. O que será dito aqui é ensino que interpreta a história à luz da revelação divina. Daí ele continua dizendo: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso significa que a história do povo de Deus precisa ser discernida espiritualmente. Os fatos do passado não são apenas lembranças. O que a palavra nos ensina, irmãos, é que os fatos do passado, eles carregam sabedoria. E a igreja só enxerga corretamente a sua história quando ela escuta a palavra de Deus. Porque sem palavra, irmãos, existe apenas lembrança sentimental. Com a palavra, o texto nos mostra que existe interpretação espiritual sobre a nossa história. De maneira que uma igreja que não se sustenta por apenas tradição, é uma igreja que escuta a palavra. Uma igreja que não se sustenta apenas por estrutura, é uma igreja que ouve a palavra. Uma igreja que não se sustenta apenas por memória afetiva, é uma igreja que se sustenta, amados irmãos, pela palavra do Senhor. De maneira que antes de contar a história, o salmista então chama o povo aqui para ouvir a respeito da história. E isso certamente, irmãos, é fundamental. Porque o verdadeiro aniversário de uma igreja não começa com o povo falando de si ou contando a respeito de si, mas uma verdadeira celebração, e principalmente uma celebração de um centenário, amados irmãos, começa com Deus falando ao coração do seu povo. A pergunta então não é apenas quantos anos mesmo nós estamos fazendo, mas certamente a principal pergunta que o texto nos leva a fazer nesse centenário, irmãos, é a seguinte: 100 anos depois,
nós ainda continuamos ouvindo a palavra do Senhor. 100 anos depois, nós ainda continuamos com os ouvidos inclinados para ouvir o Senhor falar conosco. Porque quem deixa de ouvir a Deus, irmãos, certamente vai começar a idolatrar o próprio passado. Como, por exemplo, aquilo que aconteceu na época de Samuel. Eu queria que você pensasse um pouco naquela história, principalmente no início daquele primeiro livro de Samuel. Samuel era menino ainda, já consagrado ao Senhor, vivendo no templo. E o texto nos diz lá em 1 Samuel 3:1, em que a época era uma época em que a palavra do Senhor era muito rara. O grande problema de Israel naquele contexto, naquele momento, não era apenas político e muito menos apenas institucional, irmãos. O grande problema daquele contexto era espiritual. Na geração de Samuel faltava escuta. Então Deus levanta um menino, que levanta literalmente à noite, e ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Meus amados irmãos, toda a renovação real da história do povo de Deus começa quando alguém volta a ouvir a palavra de Deus. Então, certamente esse texto nos faz perguntas muito profundas nessa noite. A nossa geração, meus irmãos, ainda tem ouvidos para a palavra de Deus? Nós ainda, meus irmãos, somos um povo que escuta as Escrituras com humildade. Ao nos encontrarmos nesse lugar e oferecermos ao Senhor um culto e estarmos diante de um servo do Senhor que domingo após domingo expõe aqui a palavra do Senhor, nós temos ouvido o Senhor falar por meio desse servo, ou temos apenas visto um homem falar? Nós estamos formando uma nova geração que ama ouvir a palavra de Deus. Que maravilha ouvir o testemunho daquela família, ainda no momento de liturgia desse culto. Ler a palavra com as filhas. Contar sobre a palavra para as filhas. Meus irmãos, certamente nessa celebração, nós devemos nos colocar debaixo da palavra com grande reverência. Mas o centenário que já se descortina diante de nós, é preciso que isso seja algo cultivado dia após dia. Escutar a palavra do Senhor. Inclinar os ouvidos para ouvir o Senhor. Nós devemos, irmãos, cultivar em casa, na igreja, em ambientes do trabalho, onde nós estivermos, momentos onde a palavra seja ouvida com alegria e seja ouvida com seriedade. Nós precisamos, meus irmãos, ensinar às novas gerações que ouvir a Deus não é só um detalhe da vida cristã, mas ouvir a Deus é a própria base da vida cristã. De maneira que a primeira responsabilidade espiritual de uma igreja viva é ouvir reverentemente a palavra de Deus. Contudo, o salmista nos apresenta uma segunda responsabilidade espiritual de uma igreja viva, e ele nos mostra isso dos versos 3 e 4. Ele vai dizer que a segunda responsabilidade espiritual de uma igreja viva é lembrar e proclamar as obras do Senhor. Por favor, volte os seus olhos ao texto. E no verso 3 e diante ele diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. A dinâmica aqui é muito bela, irmãos. O salmista está nos dizendo aqui de algo que foi ouvido, de algo que foi aprendido, guardado no coração, que foi recebido dos pais, ou seja, existe uma cadeia de transmissão aqui da fé. A geração presente não começou do zero. A geração que hoje celebra 100 anos neste lugar não começou do zero. Essa geração aqui na Bíblia, ou essa geração aqui diante de nós, ela recebeu um depósito. Em seguida, o salmista diz, irmãos, não o encobriremos. Essa expressão é uma expressão muito forte, principalmente no contexto da língua original aqui. Porque
a ideia que ele nos revela aqui é que esconder, irmãos, o testemunho de Deus das próximas gerações é um pecado muito grave, é um pecado grave de infidelidade. Então o que essa geração ela deve contar e o que deve ser contado? Ele diz aqui, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Você percebe que mesmo que o salmista esteja nesse salmo contando a história do povo de Deus, o foco não está na glória do povo, mas na glória do Deus desse povo. Portanto, a memória bíblica, irmãos, é uma memória teocêntrica. Deus está no centro. Uma igreja madura, ela sabe olhar para trás sem idolatrar o passado e sem também desprezar o que aconteceu outrora. Ela entende, irmãos, que a sua história não é um museu de lembranças. Ela sabe que a sua história é um memorial da graça de Deus. A igreja existe, irmãos, hoje, porque Deus sustentou aqueles que vieram antes de nós. A igreja, meus irmãos, existe hoje porque alguém pregou aqui num tempo onde as coisas ainda eram muito difíceis. Alguém orou, irmãos, quando poucos ouviam. Alguém ofertou, irmãos, em tempos de escassez financeira. Alguém chorou. Alguém perseverou. Alguém lutou outrora nesse lugar. Alguém discipulou novos convertidos. Alguém discipulou jovens, líderes. Alguém discipulou crianças. Alguém investiu a sua vida na vida de outras pessoas, à medida que esse lugar se desabrochava na presença do Senhor. Esses que outrora que foram discipulados, treinados, capacitados, ao longo da história se tornaram colunas da vida dessa igreja. Meus irmãos, alguém guardou a doutrina nesse lugar, quando tempos difíceis teologicamente permearam o nosso país. Alguém ficou em pé, quando tantos outros tombaram. Mas acima, meus irmãos, de todos esses que por aqui passaram, se dedicaram, viveram e morreram por esse lugar, foi o Senhor que sustentou essa igreja até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, recordar não é nostalgia. Recordar, nos mostra o salmista aqui, é culto, e culto ao Senhor. Gratidão, portanto, não é formalidade de celebração, mas é, irmãos, espiritualidade celebrada na presença de Deus. Toda igreja saudável, meus irmãos, sabe de onde veio, porque sabe quem a sustentou ao longo da história. Quando Israel atravessou o Jordão, lá em Josué capítulo 4, Deus mandou levantar naquele lugar pedras memoriais. E para que Deus mandou aqueles homens fazerem isso? Para que, irmãos, quando os filhos perguntassem, o que significam essas pedras? O povo pudesse responder contando aquilo que Deus havia feito de maneira poderosa sobre aquela geração. As pedras naquele contexto eram a pedagogia da aliança. Eram, irmãos, memoriais visíveis para provocar lembranças espirituais. De maneira que toda a igreja local deveria ter esse mesmo espírito. Então quer dizer que nós temos que erguer pedras aqui no estacionamento? Não, o princípio não é esse. O princípio, irmãos, é que toda geração deve contar aos seus filhos o que Deus tem feito por ela. De maneira que esse texto ainda continua nos confrontando com algumas perguntas sinceras. Nós temos feito isso, meus irmãos. Nós estamos contando às novas gerações os feitos do Senhor. Que cada vez mais famílias sejam como as famílias que têm aparecido nesses testemunhos nesse mês. Que têm contado aos seus filhos os feitos do Senhor. Mas os nossos filhos, irmãos, têm conhecido a história da graça de Deus entre nós. Nós temos expressado gratidão sincera pelo legado recebido por aqueles que vieram antes de nós.
que esse texto nos leva a abraçar, irmãos, é que nós precisamos cultivar uma memória santa, contando aos mais novos o que Deus fez e faz por nós. Nós devemos, irmãos, resgatar o valor do testemunho, o valor da nossa história, o valor do discipulado, o valor do culto doméstico, o valor do assentar-se e ler a Bíblia juntos, o valor de aprender os princípios bíblicos, trazendo pessoas da descrença para a crença, da crença para a maturidade, da maturidade para a liderança, da liderança para serem discipuladores engajados, que vão fazer o mesmo na vida de outras pessoas, porque foi isso que Jesus fez na vida da sua igreja. Nós precisamos sempre dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. De maneira que a primeira responsabilidade espiritual de uma igreja viva é ouvir reverentemente a palavra de Deus. E o salmista nos mostra aqui que a segunda responsabilidade espiritual de uma igreja viva é lembrar e proclamar a palavra de Deus, as obras do Senhor, os feitos do nosso Deus. E por fim, irmãos, os versos 5 ao 7, o salmista nos mostra que a terceira responsabilidade espiritual de uma igreja viva é transmitir fielmente a verdade de Deus à próxima geração. Por favor, olhe mais uma vez os versos 5 e diante. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Essa é a terceira responsabilidade de uma igreja viva: transmitir fielmente a verdade de Deus à próxima geração. E aqui, irmãos, o salmista, ele vai um pouco mais fundo do que ele já vem falando com o povo de Deus. Porque transmitir a fé, irmãos, não é uma sugestão cultural, não é uma opção à geração atual, é uma ordem, é um mandamento do Senhor. E nós sabemos que desobedecer a uma ordem, a um mandamento do Senhor, qual que é a palavra bíblica para isso? É desobediência, e desobediência é pecado. Deus estabeleceu um testemunho, diz o texto. Deus instituiu uma lei. Deus ordenou aos pais que a transmitissem aos seus filhos. Perceba que não é meramente um legado a priori da igreja, mas dos pais. E nem é um legado a priori das mulheres, mas a princípio dos homens com o auxílio das mulheres. O texto mostra, irmãos, aqui uma bela cadeia geracional, porque ele diz assim: os nossos pais transmitiram a nós, nós transmitimos aos nossos filhos, eles transmitirão aos seus filhos. E dessa forma, irmãos, a verdade segue de geração em geração. E talvez a pergunta que nós devemos fazer para esse texto é: tá, mas qual que é o objetivo de tudo isso? Qual que é o propósito? O verso 7, irmãos, responde isso com grande clareza. Olhe para ele. Para que ponham em Deus a sua confiança, para que não se esqueçam dos feitos de Deus, para que guardem os seus mandamentos. Ou seja, irmãos, o alvo da transmissão não é mera informação religiosa, é fé, e fé viva. É memória reverente, é obediência na prática. Porque o grande clamor da nossa nação nos nossos dias, irmãos, não é de um novo partido, não é de um novo candidato, não é de uma solução humana, não é de uma filosofia, não é de uma prática cultural. O grande clamor da nossa nação é do despertamento de filhos que amem e sirvam ao Senhor. Filhos que, amando e servindo ao Senhor, amarão e servirão também a sua pátria com fidelidade firmada nos princípios bíblicos. Uma igreja, irmãos, ela pode envelhecer sem amadurecer.
Uma igreja ela pode crescer em número, mas falhar em legado. Uma igreja ela pode celebrar o passado e negligenciar o futuro. Mas o texto nos lembra, irmãos, que a fidelidade de Deus atravessa gerações, quando cada geração assume responsabilidade pela próxima geração. Alguém, antes de nós, investiu na nossa vida. Pode ter sido um pastor, um líder da igreja, pode ter sido um pai, uma mãe, pode ter sido um primo, pode ter sido um amigo, mas certamente estamos aqui nessa noite, se não todos, uma grande maioria, carregando um legado de alguém que investiu nas nossas vidas. E a pergunta é: em quais vidas nós sairemos daqui resolutos em investir ou continuar investindo no centenário dessa igreja? Uma igreja reformada, uma igreja bíblica, uma igreja histórica, uma igreja saudável, ela precisa perguntar, irmãos, o que nós estamos entregando para aqueles que estão vindo depois de nós? Nós estamos entregando doutrina bíblica ou mera superficialidade? Nós estamos entregando convicção ou entretenimento? Nós estamos entregando temor ou pragmatismo? Evangelho ou moralismo? Nós estamos entregando Cristo ou tradição? Porque, irmãos, o texto é claro. A geração seguinte precisa conhecer, precisa confiar e precisa obedecer ao Senhor. Isso recai sobre nós, sobre a nossa geração. E a palavra bíblica para isso é discipulado. Investir a nossa vida na vida de outros, sejam os nossos filhos, sejam os jovens que estão à nossa volta, os nossos amigos, sejam colegas de trabalho, sejam vizinhos, onde nós moramos, onde nós trabalhamos, onde nós temos o nosso lazer, onde nós temos relacionamentos e estão pessoas à nossa volta, recai sobre nós essa responsabilidade. Porque uma geração fiel, irmãos, não vive apenas para si. Uma geração fiel prepara o caminho para a fé da próxima geração. Uma geração fiel, irmãos, não vive apenas de programa e de eventos. Uma geração fiel entende o seu chamado para alcançar e transformar vidas para a glória de Deus. Paulo, na sua segunda carta ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 2, verso 2, ele diz assim a esse jovem pastor: o que de minha parte ouviste, transmite-o a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Veja que é a mesma lógica que nós encontramos aqui no Salmo 78. Foi o que Jesus fez com seus 12 discípulos. Ele investiu na vida daqueles homens, andando com eles, derramando a sua própria vida, o Evangelho, a palavra de Deus sobre a vida daqueles homens. E no final da sua missão aqui, na oração sacerdotal, ele diz para Deus: eu cumpri a missão. E ele ora por aqueles homens. E ele ora também por aqueles que viriam a crer por intermédio daqueles homens. Amados irmãos, naquela ocasião o nosso Salvador está orando por nós, que hoje cremos na sua santa promessa. Mas naquela ocasião o nosso Salvador orava pela geração que vem depois de nós. Sabedor ele de que a nossa geração estaria incumbida de transmitir à próxima geração os feitos do Senhor. Aqui em 2 Timóteo 2:2, Paulo recebeu, transmitiu a Timóteo, que recebeu, que transmitiria a homens fiéis e idôneos que receberiam, para que eles também transmitissem a outros. Irmãos, essa é a matemática da fidelidade. A verdade de Deus não morre quando ela é fielmente transmitida pelo povo de Deus. Meus irmãos, nesse centenário, a pergunta que cada um de nós devemos fazer enquanto membros dessa igreja, como parte desse corpo, é se nós estamos discipulando a próxima geração ou se nós estamos apenas esperando que ela permaneça na igreja. Nós precisamos perguntar se os nossos filhos e netos estão sendo ensinados de maneira intencional ou se estamos acreditando que se apenas conseguirmos trazê-los às programações e cultos, eles continuarão e perseverarão.
Nós precisamos perguntar, irmãos, se como igreja nós estamos formando cristãos maduros e capacitados, capazes de transmitir a fé a outros. Porque esse texto nos encoraja, queridos, a uma renovação de compromissos na presença do Senhor. E eu creio que você poderia ter ficado em casa essa noite, eu creio que você poderia talvez ter tido um outro compromisso, ter feito alguma viagem, ter sido impedido de estar aqui hoje. Mas o Senhor nos permitiu estar aqui e o Senhor nos permitiu ouvir essa palavra, que na verdade é um chamado a cada um de nós. Nós devemos, irmãos, renovar o nosso compromisso enquanto povo de Deus. E sendo mais objetivos, nós precisamos renovar o nosso compromisso, irmãos, com a necessidade da escola bíblica dominical para nós, os nossos filhos, os nossos netos. Renovar, irmãos, o compromisso com a pregação bíblica expositiva. Renovar, irmãos, o nosso compromisso com o discipulado, o modelo de Jesus, o mandato de Jesus, a missão de Jesus para a sua igreja. Nós precisamos renovar o compromisso com a capacitação e a formação de lideranças que ombrearão conosco e após a nossa geração permanecerão firmes e fiéis ao Senhor. Eu assumi o primeiro campo de trabalho aos 22 anos de idade, no interior do estado de Goiás. Eu me lembro de chegar naquela pequena congregação presbiteriana naquela cidade, mas já uma congregação há quase 20 anos estabelecida ali, com um pequeno grupo de membros. E eu me lembro de, as primeiras vezes, encorajar aqueles irmãos, primeiro, a que deveríamos investir na vida dos nossos amigos, nossos familiares, compartilhando o Evangelho. E ao final de um culto, um senhor se aproximou e falou: pastor, não adianta. Nós já tentamos isso aqui tantas vezes, o povo não vem, o povo não escuta, nós já desistimos. Após uma outra pregação, certa feita, eu falei sobre o risco daquela igreja morrer se ela não reproduzisse, se ela não crescesse, se ela não avançasse. Porque o próprio Senhor escreve cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, igrejas que morreram, historicamente falando, que você hoje não as encontra mais, igrejas locais, que deixaram o seu papel de transmitir à próxima geração a fidelidade do Senhor. E após aquele mesmo culto, um senhor vem até mim, juntamente com outro irmão, os 2 irmãos muito amados do meu coração. E eles falaram, batendo no meu ombro, e falaram assim: pastor, enquanto nós estivermos aqui, essa igreja não vai morrer. Eu falei: glória a Deus, meus irmãos, eu creio nisso. Mas e quando vocês não estiverem mais aqui? Um deles já está com o Senhor. Mas o fato é, irmãos, que pela graça de Deus, aquela pequena congregação hoje é uma igreja forte, relevante e atuante no interior do estado de Goiás. Uma igreja que entendeu o seu chamado, o seu propósito. Uma igreja que vive e que prega o Evangelho e discipula pessoas para a glória de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que os pais precisam assumir ou reassumir o seu papel espiritual no seio da sua família. Você, meu irmão, foi levantado pelo Senhor para ser o sacerdote do seu lar, o pastor da sua esposa e dos seus filhos, com o auxílio precioso da sua esposa. Nós fazemos parte de uma geração que aprendeu a terceirizar isso. A educação que outrora os pais davam aos filhos, hoje eles terceirizam à escola. Os ensinamentos que os pais davam aos filhos, hoje eles terceirizam a tantas outras frentes de trabalho ou auxílios. O que não é de todo um erro ou um problema. O problema é quando nós achamos que nós não temos parte ou principal responsabilidade nisso. E muitas vezes pensamos a mesma coisa em relação à igreja. A igreja precisa, irmãos, ver crianças, adolescentes e jovens, não como a igreja do amanhã, como a igreja do futuro, mas como parte da igreja de agora. E eu quero concluir essa exposição, irmãos, trazendo esse número à nossa memória. 100 anos. Nenhum de nós que aqui estávamos lá naquele dia. Quanta coisa aconteceu. Pessoas vieram. Pessoas permaneceram, pessoas partiram. Vozes que um dia cantaram aqui, agora cantam na glória,
na presença do Senhor. Mãos que construíram, mãos que serviram, mãos que foram estendidas, abraços que foram dados e que já descansaram no Senhor. Gerações, irmãos, passaram, mas o nosso Deus permaneceu até hoje. E é isso que esse salmo, de maneira tão gloriosa, ele nos ensina. A história da igreja não é, em primeiro lugar, a história da capacidade humana, mas a história da igreja, os 100 anos de celebração, irmãos, é a celebração da fidelidade do nosso Deus nesse lugar. O mesmo Deus que sustentou os irmãos do passado, é o Deus que sustenta essa igreja ainda hoje. O mesmo Deus que guardou a verdade até aqui, irmãos, é o Deus que pode fazê-la florescer na geração que vem adiante de nós. Mas esse texto, irmãos, também nos confronta. Porque não basta admitir o que as gerações passadas fizeram. Esse texto nos confronta, irmãos, porque nós precisamos perguntar o que é que a nossa geração vai fazer com o legado que nós recebemos. Nós ouvimos, nós nos lembramos, nós transmitimos. Talvez o maior perigo de uma igreja aniversariante seja celebrar a memória e se esquecer da missão. Mas o Salmo 78 não nos deixa parar no passado. Ele nos empurra para frente. E ele diz, irmãos, não escondam, contem, ensinem, façam a próxima geração confiar em Deus. E quando nós lemos esse salmo, à luz de toda a revelação bíblica, nós enxergamos algo ainda, meus irmãos, mais glorioso. Todas as gerações do povo de Deus encontraram a sua esperança final em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Jesus é o cumprimento da história da redenção. Cristo é o centro do testemunho transmitido. Jesus é o Senhor da igreja. Ele é aquele que disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E se a igreja, irmãos, chegou até aqui, foi porque o nosso Salvador Jesus a tem sustentado. E se ela vai seguir adiante, e eu creio que ela vai seguir até a volta do nosso Redentor, será pelo mesmo Cristo que prometeu estar conosco todos os dias, cumprindo a nossa missão de fazer discípulo. Ele estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. Portanto, amados irmãos, neste centenário, certamente a melhor resposta da igreja não é vanglória, mas é adoração verdadeira. Não é saudosismo, mas consagração ao Senhor. Não é apenas recordar, mas é renovar o compromisso com o Senhor. A fidelidade de Deus, irmãos, atravessou gerações. Que a nossa geração não interrompa esse testemunho, por graça e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Que as nossas ocupações, que o tempo que nos espreme, que a correria do nosso dia a dia jamais possa ser argumento para não viver o chamado do Senhor na nossa geração. De maneira que, à luz do que nós ouvimos, irmãos, o que esse texto diz então que nós temos que fazer ao sair daqui, ir embora para a nossa casa e vivermos os nossos compromissos durante a semana? Primeira coisa, ouça, ou talvez ouça novamente a palavra de Deus com reverência. Não permita que a familiaridade com a igreja produza na sua vida superficialidade espiritual. Peça ao Senhor ouvidos atentos. Quando a palavra estiver sendo lida, quando ela estiver sendo exposta, que o seu coração possa dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Segundo lugar, agradeça sinceramente pelos feitos de Deus no passado. Reconheça, meu irmão e minha irmã, que a igreja chegou até aqui por graça, por misericórdia, por providência divina. Então o centenário é um tempo de gratidão e louvor ao Senhor. Terceiro, honre o legado das gerações anteriores. Valorize, irmãos, aqueles que serviram antes de nós, entendendo que nós recebemos um testemunho precioso de pessoas que investiram nas nossas vidas. Quarta coisa, assuma a responsabilidade de transmitir a fé.
esse papel foi imbuído a cada um de nós. Invista nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, nas famílias, nos novos convertidos, nos colegas de trabalho, vizinhos, amigos, familiares. Ensine, compartilhe o Evangelho, discipule, conte os feitos do Senhor para essa geração. Em quinto e último lugar, coloque a sua esperança em Deus. Eu não sei como é que está o seu coração na ocasião desse centenário, eu não sei como é que está o seu coração nessa noite, mas essa noite, talvez o que você precise ouvir, à luz de tudo que você ouviu, é: recobre o ânimo e coloque a sua esperança no Senhor. Ele continua no controle de todas as coisas. Ele sabe das suas lutas, das suas dores, dos seus lutos, das suas dificuldades. Ele sabe, Ele conhece, irmãos, a nossa vida. Coloque a sua esperança no Senhor, porque o alvo final não é apenas preservar uma instituição, mas é ver cada geração confiando no Senhor, inclusive a nossa, inclusive você e eu. Renove a sua esperança no Senhor, lembrando-se, meus irmãos, das suas obras e obedecendo a sua preciosa palavra. Vamos orar? Se eu puder ficar em pé, por favor. Deus bendito, todos nós aqui estamos plenos de convicção de que estamos aqui na presença santa e gloriosa do Senhor. O Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus dos nossos pais, o Deus da nossa geração, o Deus que pela graça e misericórdia do Senhor também será o Deus dos nossos filhos e dos nossos netos e da geração que se levantará após eles. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado pela história gloriosa, construída, edificada, sustentada pela graça e misericórdia do Senhor nesse lugar. Obrigado, Deus, pelos pioneiros, por aqueles que se desdobraram. Obrigado por todos aqueles que por aqui passaram, investiram, viveram, contribuíram, abençoaram. Obrigado por aqueles que aqui estão, colunas, esteios, sustentando esse lugar há tantos anos. Obrigado por aqueles que têm chegado. Obrigado por aqueles que ainda virão ao ouvir e receberem a palavra do Senhor. Obrigado, Deus, pela Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, que ao avançar para o seu próximo centenário, compreendendo o seu chamado, a sua missão, de investir na geração vindoura, de ter o discipulado como referência, ó Deus, como estratégia, como método, como modelo do próprio Senhor Jesus, para transformar e impactar essas vidas que glorificarão o nome do Senhor. Famílias que serão abençoadas, casamentos que serão restaurados, filhos que serão livrados, ó Deus, das coisas perniciosas desse mundo, porque o povo desse lugar continua crendo e servindo ao Senhor. Porque o povo desse lugar continua ouvindo a voz do Senhor. Porque o povo desse lugar, lembrando os feitos do Senhor, também se compromete a transmitir a palavra do Senhor à próxima geração. Que o Senhor, ó Deus, renove o coração de cada amado irmão e irmã aqui presente. Aqueles, ó Deus, que entraram talvez aqui hoje pela primeira vez, ou que têm vindo a esse lugar e que ainda não haviam tomado uma decisão de abraçarem a missão desse povo, que hoje saiam daqui convictos também, ó Deus. Que essa missão se estende a cada um deles, o chamado do amor e da misericórdia do Senhor a cada um deles também. Que a Igreja Presbiteriana de Silva Jardim, ó Deus, continue crescendo numericamente, mas crescendo na palavra, no conhecimento do Senhor, para que possa ser, ó Deus, a luz que ilumina esse bairro, que ilumina essa cidade, que o sal, ó Deus, que equilibra, que preserva a cultura dessa cidade e que glorifica o nome do Senhor a cada geração que se levantar nessa cidade. Até que o Senhor volte, que essa igreja seja uma igreja que cumpre o seu chamado, uma igreja viva que glorifique o teu nome em todo o tempo. Então cuida daquele que está abatido, daquele que está desanimado, daquele que está ferido, desencorajado. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor traga graça e vida sobre a vida de cada um desses, ó Deus, renovando o seu propósito, o seu chamado e o seu compromisso com a obra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos.